Oi, gente, bom dia. Por aí. Se ajeitando, né, para começar a ler. Estamos na página 597, aí a gente vai terminar é porque o livro está terminando. No desafio como identidade. Se acharam aí? Posso começar? Ok. Um dia. Vou começar então, beleza? Paradoxalmente, estes foram bons anos para Freud se apresentar como judeu. Ele considerava os tempos difíceis para os judeus particularmente adequados para proclamar suas lealdades raciais. E estes, de fato, eram tempos difíceis para eles. A depressão e o turbilhão político tinham tornado as soluções racionais um artigo muito pouco requisitado, proporcionando, principalmente na Europa Central, um solo fértil para os antissemitas. Mas, ao contrário de Adler, que se converteu ao protestantismo, ou Henke, que por pouco tempo se voltara para o catolicismo romano, Freud nunca rejeitou nem ocultou sua linhagem. Sabemos que, no esboço autobiográfico que escreveu em 1924, ele observou explicitamente e até com leve truculência que seus pais eram judeus e ele também permanecia judeu. Ele disse o mesmo, com a mesma ênfase, 2 anos depois, quando seus confrades da B'nai B'rith, em maio, comemoraram prodigamente seu 70º aniversário. Organizaram uma reunião festiva com discursos e dedicaram um número especial do B'nai B'rith Mittling Jungin a seu membro mais famoso. Ao agradecer, Freud recordou os primeiros dias em 1897, quando se filiara a B'nai B'rith. Eu só poderia acolher com alegria o fato de vocês serem judeus, pois eu próprio era um judeu, e sempre me pareceu não só desonroso, mas totalmente absurdo negá-lo. Quando próximo dos 80 anos, ele repetiu: espero que o senhor não ignore, escreveu a um certo Dr. Siegfried Fell, que eu sempre me mantive fiel a nosso povo, e nunca pretendi ser senão o que sou, um judeu da Morávia, cujos pais provêm da Galícia austríaca. Mas na atmosfera envenenada no final dos anos 1920 e começo dos anos 1930, ele fez mais do que apenas não negar as suas origens judaicas. Ele as alardeou. A atitude de Freud em relação ao judaísmo durante toda a sua vida revela essa estratégia largamente inconsciente. Em 1873, no primeiro ano na universidade, ele havia descoberto que supostamente teria de se sentir inferior devido à sua raça. Sua reação foi o desafio. Não via por que se curvar ao veredito da maioria. Mais tarde, em 1897, foi ao se sentir praticamente sozinho com suas descobertas subversivas que Freud se afiliou a uma recém-aberta loja da B'nai B'rith e lá se apresentou algumas palestras ocasionais. Quando encontrou alguns médicos com ideias semelhantes, ansiosos e capazes de absorver suas ideias, passou a comparecer menos às reuniões e dar menos conferências. Novamente, em 1908, lutando para manter seus recrutas suíços gentios na linha, ele rogou por paciência e tato em cartas a seus íntimos judeus, Abraham e Firenze, apontando as afinidades raciais que os uniam como razão essencial para uma cooperação solidária nesse momento crítico. Os perturbadores desdobramentos políticos tiveram sobre ele um efeito muito semelhante, ainda que um pouco mais lento. Em 1895, depois que Francisco José se negara a empossar o político antissemita
Karl Lueger como prefeito de Viena. Embora este tivesse recebido o voto popular, Freud comemorou, deliciando-se com os charutos proibidos. Mas o imperador só poderia adiar e não impedir a ascensão de Lueger ao cargo. Em 1897, ano em que Freud se tornou membro da B'nai B'rith, Lueger foi empossado, um sonho que Freud teve no começo de 1898, depois de assistir a O Novo Gueto, peça de Theodor Herzl, sobre o antissemitismo. Pode ser lido como praticamente uma resposta à situação política. Ele sonhou com a questão judaica, a preocupação com o futuro dos filhos, aos quais não se pôde dar uma pátria. Herzl é um instigador onírico interessante. Freud, que conhecia bem a mensagem de Herzl, observava o desenvolvimento do sionismo com um interesse afável, mas não se tornou ativo no movimento. Aqui tem uma nota. O sionismo, escreveu ele a J. Joseph, em Jerusalém, que estava traduzindo alguns de seus textos para o hebraico, despertou minhas mais fortes simpatias, as quais ainda me ligam a ele, desde o início, observou, Freud tinha se interessado por ele, algo que a situação presente parece se justificar. Eu gostaria de estar errada a esse respeito. Seu comentário mais longo sobre o sionismo encontra-se numa carta a Albert Einstein. Ao que parece, Einstein havia pedido a Freud que fizesse uma declaração pública sobre o assunto, e Freud recusou. Quem quer influenciar uma multidão deve ter algo ressonante, entusiástico para dizer, e minha sóbria avaliação do sionismo não me permite isso. Ele afirmou sua simpatia pelo movimento, declarou que se sentia orgulhoso de nossa Universidade de Jerusalém e agradava-lhe a prosperidade de nossas colônias. Por outro lado, eu não creio que a Palestina algum dia se converta num Estado judeu, e que o mundo cristão ou islâmico algum dia se disponham a deixar seus santuários em mãos judaicas. A mim pareceria mais compreensível fundar uma pátria judaica em solo novo, historicamente desobstruído. Acrescentou que estava ciente de que tal atitude racional nunca atrairia o entusiasmo das massas e os recursos dos ricos. Mas lamentava ver que o fanatismo irrealista de seus companheiros judeus estava despertando as suspeitas dos árabes. Não posso nutrir nenhuma simpatia pela devoção equivocada que, de um pedaço do muro de Herodes, faz uma religião nacional, e por causa dele afronta os sentimentos dos habitantes locais. Contudo, é admirável que permitisse que Herzl, o eloquente paladino de uma pátria judaica, entrasse em sua vida onírica e ajudasse a definir a sua ideia do que significava ser judeu numa cultura antissemita. Mas, como vimos, a educação política de Freud levou algum tempo. O que impressiona em sua correspondência do final dos anos 1890, quando a questão judaica se intensificou na Áustria. Não é o muito, e sim o pouco, que Freud comentava a respeito de política. Depois da Primeira Guerra Mundial, porém, as suas reações de desafio se tornaram mais veementes. Lembremos daquela entrevista de junho de 1926, na qual, aterrado pelo florescimento do antissemitismo político, Freud mostrou a importância da diversidade para sua identidade judaica, renunciando à sua identidade alemã. A identidade judaica de Freud era enfaticamente secular. O abismo intelectual e ético entre os judeus que tinham se batizado e Freud, que desprezava essa via para aceitação social, era intransponível. Mas o abismo entre Freud e os que continuavam a praticar a fé de seus pais não era menos assustador. Freud era tão ateísta como judeu. Com efeito, parecia considerar um pouco embaraçosa e muito divertida a quase veneração com que a B'nai B'rith o reivindicava como um de seus membros.
Os judeus, em conjunto, escreveu ele a Marie Bonaparte em maio de 1926, após seu 70º aniversário. Tem-me festejado como um herói nacional, embora meu mérito na causa judaica se restrinja ao único fato de que jamais neguei meu judaísmo. Essa é uma caracterização de si mesmo bastante distanciada. Sua expressão, os judeus, faz com que ele pareça um estranho entre os que se acreditavam seus irmãos. Freud iria repisar incansavelmente este ponto, principalmente em seus anos mais avançados, como que querendo que ninguém entendesse mal sua posição. Adiro tão pouco à religião judaica quanto qualquer outra, disse a um missivista em 1921. Ele já dissera o mesmo antes e tornaria a dizê-lo a quem quer que lhe indagasse. Os judeus, escreveu a Arthur Schnitzler, tal como escrevera Marie Bonaparte, têm se apropriado entusiasticamente de minha pessoa por todos os lados e em todas as partes, como se eu fosse um grande rabino temente a Deus. Não tenho nada contra isso. Depois de ter esclarecido inequivocadamente minha posição quanto à fé. O judaísmo ainda significa muito emocionalmente para mim. Em 1930, no prefácio para uma tradução hebraica de Totem e Tabu, ele se referiu novamente a si como um homem totalmente afastado da religião de seus pais, assim como qualquer outra, que não consegue partilhar de ideais nacionalistas e, todavia, nunca negou a filiação de seu povo. Quando um médico americano crente contou a Freud a visão religiosa que o conduzira a Cristo e insistiu que ele estudasse o assunto, pois assim também poderia encontrar Deus, Freud objetou com polidez e firmeza. Deus não lhe fizera isso, não lhe enviara nenhuma voz interior, e, portanto, provavelmente, iria continuar, nos poucos anos que lhe restam de vida, como um judeu descrente. Freud reforçou sua descrença, esquecendo o pouco de hebraico que algum dia soubera. Quando estudante, havia estudado religião com seu admirado professor Samuel Hammerschlag, mais tarde, amigo e benfeitor. Mas Hammerschlag, com um desempenho inspirador e inspirante em sala de aula, tinha ressaltado os valores éticos e a experiência histórica do povo judaico, em detrimento da gramática e do vocabulário. Em sua juventude, Freud relembrou: nossos professores, livre-pensadores de religião, não davam grande importância a que seus alunos adquirissem conhecimentos de língua e literatura hebraica. Além disso, não praticara o hebraico e não via nenhuma utilidade nele. É verdade que no 35º aniversário de Freud, seu pai lhe deu uma Bíblia, uma dedicatória floreada e carinhosa em hebraico, exaltando o Espírito de Deus que falara a seu filho aos 7 anos de idade. Evidentemente, era o presente de um judeu para outro, mas da parte de um judeu esclarecido e provavelmente não praticante. Aqui tem uma nota. Se a dedicatória é analisada como um documento hebraico, fica patente que Jacob Freud não era um judeu praticante nem nacionalista, mas membro da Haskalah, um movimento que considerava o judaísmo como uma condensação da religião do esclarecimento. Nenhum judeu ortodoxo diria levianamente que o Espírito de Deus falou a um menino de 7 anos. E tampouco nenhum judeu praticante consideraria a Bíblia pertencente à humanidade como um todo. De qualquer forma, Freud responsabilizou o pai, que falava a língua sagrada tão bem ou melhor que o alemão, por tê-lo deixado crescer em completa ignorância a tudo que dizia respeito ao judaísmo. E outra nota. Em 1930, E. Robeck, psicólogo americano e estudioso do Yiddish, enviou um de seus livros a Freud com uma dedicatória em hebraico. Freud, ao agradecer o presente, observou que seu pai, embora de um meio assídico, tinha sido afastado de suas ligações da cidade natal por quase 20 anos, e acrescentou:
Eu tive uma tal criação não judaica, e hoje não sou nem capaz de ler a sua dedicatória, que evidentemente está em caracteres hebraicos. Em anos mais avançados, muitas vezes tenho lamentado essa falha em minha educação. O fato de Jacob Freud ter escrito a dedicatória em hebraico não significava que esperasse que seu filho a lesse. Na verdade, Freud sentiu um certo pesar por não saber ler hebraico. Em 1928, quando escreveu agradecendo a J. Diocese pela sua tradução de Psicologia de Grupo e Análise do Ego, ele disse que havia confiado na afirmação de um parente não nomeado, que é mestre em nossa velha e agora renovada língua sagrada, de que a tradução era realmente excelente. Aqui mais uma nota. Em um comentário casual a Fries, em 1895, revela que não era uma lacuna deplorada por Freud apenas em seus últimos anos. Fries havia lhe enviado um comentário sobre a angústia do sentimento de vergonha de Adão nu diante do Senhor. E Freud, que achou a observação extraordinária, disse a Fries que gostaria de consultar a passagem e perguntar a um hebreu, isto é, alguém que lê hebraico, sobre o significado da linguagem. O rigoroso secularismo de Freud não permitiu que sobrevivesse o mais leve traço de observância religiosa em sua vida doméstica. Os Freud ignoravam conscienciosamente mesmo os feriados sociáveis, como a Páscoa dos judeus, que os pais de Freud haviam continuado a comemorar, apesar de terem se emancipado da tradição. Freud liquidou impiedosamente a ortodoxia de sua mulher, quando jovem, para grande dor e pesar por parte dela. Nossas festas, rememorou Martim, eram um Natal, com presentes sobre uma árvore alumiada com velas, e a Páscoa, com ovos alegremente pintados. Eu nunca tinha estado numa sinagoga, e pelo que sei, nem meus irmãos ou irmãs. Tem outra nota. Essa lembrança confiável invalida a afirmação de Harry, sobrinho de Freud, de que ele, embora totalmente antirreligioso, que não era, de forma alguma, um ateísta. Simplesmente não pensava muito nos ritos e dogmas, e rebelava-se contra qualquer compulsão ou obrigação religiosa. Não guardava os grandes dias santos e nunca ia à sinagoga. Freud algum dia foi à sinagoga, deve ter sido para um ofício em memória de algum de seus amigos, mas não existem provas de que algum dia tenha ido. Martin Freud entrou na Kadma, uma organização estudantil sionista, depois da guerra, e seu irmão Ernest tornou-se um ativo editor de um periódico sionista, passos que o pai parece ter saudado positivamente, ou pelo menos tratado como assunto dos filhos. Mas a inobservância judaica dos filhos de Freud era tão radical quanto a dele. Quando Martin Freud se casou, teve de realizar uma cerimônia religiosa, tal como exigia a lei austríaca. Todo enfarpelado, ele entrou no templo e tirou a cartola em sinal de respeito por um local santo. Seu acompanhante da esquerda, mais informado, empurrou de volta a cartola na cabeça de Martin Freud. Mas o noivo, sem conseguir acreditar que devia manter a cabeça coberta durante uma cerimônia religiosa, tirou-a novamente, com o que o acompanhante da direita repetiu o gesto, recolocando a cartola de Martin Freud. Esse episódio ilustra o secularismo que Freud alimentou em sua família. Ele era muito mais judaico frente aos antissemitas do que em casa. Ao mesmo tempo, Freud acreditava que havia algum elemento fugídio e indefinível que o tornava judeu. O que o ligava ao judaísmo, escreveu aos confrades da B'nai B'rith em 1926. Não era fé, pois sempre fui um descrente. Fui criado sem religião, mas não sem respeito pelas demandas, ditas éticas, da cultura humana. Tampouco era o orgulho nacional, que julgava pernicioso e injusto,
mas restou algo suficiente para tornar tão irresistível a atração do judaísmo e dos judeus muitos poderes emocionais obscuros, tanto mais poderosos quanto menos se permitem aprender por palavras, bem como a clara consciência da identidade interna, o segredo da mesma construção mental. Freud podia assistir em sua clara consciência da identidade judaica, mas essas vagas alusões obscurecem tanto quanto esclarecem. Despertam uma concordância intuitiva, mas dificilmente constituem uma análise racional. Mas são uma consequência concreta da crença de Freud na hereditariedade e das características adquiridas. De alguma forma misteriosa, o judaísmo, essa qualidade identificadora, devia pertencer à herança filogenética. Ele nunca investigou esse legado racial lamarckiano operado em si, mas tinha certeza de que ali estava. Em 1922, exclamou a Firenze que estava irritado por ter de ganhar dinheiro, enfrentar um mundo detestável e aceitar seu envelhecimento. A gente sabe, né? Estranhos anseios secretos, escreveu ele, estavam se erguendo em si, talvez pela herança dos meus ancestrais do Oriente e do Mediterrâneo, por uma vida totalmente diferente. Desejos do final da infância irrealizáveis e mal adaptados à realidade. Esses anelos obscuros continuaram a intrigá-lo. 10 anos depois, em 1932, ele escreveu a Arnold Zeiger que acabava de voltar à Palestina. E procedemos de lá, embora um de nós também se considere alemão e o outro não, nossos ancestrais viveram lá, talvez por meio milênio, talvez todo um milênio, mas isso também apenas talvez. E é impossível dizer o que trouxemos no sangue e nervos, como se diz incorretamente, como herança da vida naquela religião. Era tudo muito desconcertante. A vida poderia ser muito interessante, se ao menos se conhecesse e se compreendesse mais sobre ela. É possível interpretar a paixão de Freud pelas antiguidades à luz desses desconcertos. Sem dúvida, ela era ricamente sobredeterminada. Mas um dos significados inequívocos de suas estatuetas e placas era o de lhe recordarem um mundo que nunca visitaria, mas considerava seu, de algum modo misterioso. Esta é a mensagem que Freud quis transmitir no prefácio à tradução hebraica de Totem e Tabu. Ele havia renunciado a muitas coisas que partilhava com outros judeus, mas o que restava de seu judaísmo era ainda muito, talvez o principal. Não conseguia expressar essa essência em palavras, pelo menos não até o momento. Certamente, algum dia, ela será acessível à compreensão científica. Era Freud pesquisador, em ação. Seu sentimento de identidade judaica, de um momento enigmático e para além da ciência, havia de ser como o sentimento oceânico de Roland Roland, um fenômeno psicológico em princípio aberto à investigação. Embora a essência do judaísmo ou de sua identidade judaica pessoal pudesse resistir à análise, Freud não via nenhuma obscuridade nas implicações de ser judeu em sua sociedade. Estranho à fé dos pais, indignado com as poderosas tendências antissemistas na Áustria, onde precisava morar e trabalhar, ele sentia duplamente aliado. Freud, em suma, via-se como um indivíduo marginal e achava que essa posição lhe dava uma certa vantagem inestimável. No final de 1918, ele concluiu uma carta cordial a Oscar Pfister com um par de perguntas provocativas. Muito de passagem, por que nenhum devoto criou a psicanálise? Por que foi preciso esperar um judeu completamente ateu? Pfister, sem absolutamente se desconcertar, respondeu que a devoção não era igual ao gênio descobridor e que a maioria dos devotos era incapaz de tais proezas.
Além disso, Pfister estava decidido a não considerar seu amigo Freud como um ímpio nem judeu. Melhor cristão nunca existiu. Freud não comentou diretamente esse elogio bem intencionado, ainda que duvidoso. Tem uma nota. Lendo essa carta alguns anos mais tarde, Anna Freud exclamou com razão: o que fiz terá de querer dizer com isso e por que contestar o fato de que meu pai é judeu, ao invés de aceitá-lo? Mas ele conhecia a resposta para suas perguntas, e era decisivamente diferente do louvor sincero e canhestro de Pfister. Como sabemos, sua exclusão da austriedade na universidade lhe proporcionara uma precoce familiaridade com o papel de opositor, assim preparando o caminho para uma certa independência de opinião. Em 1925, refletindo sobre a resistência generalizada à psicanálise, ele sugeriu que uma das causas devia ser o fato de que seu fundador era um judeu que nunca fizera segredo sobre as suas origens. No ano seguinte, na carta a seus colegas membros da B'nai B'rith, ele levantou o mesmo argumento de maneira um tanto mais expansiva. Ele tinha descoberto que devo exclusivamente à minha natureza judaica as duas características que se tornaram indispensáveis em meu difícil no emprego de suas faculdades intelectuais. E como judeu, eu estava preparado para entrar em oposição. À sua maneira e para seus fins pessoais, Freud estava disposto a dar crédito à acusação antissemita de que os judeus são necessariamente mais inteligentes do que a maioria das pessoas. A tese é plausível, mas de forma alguma completa, ou, nesse contexto, conclusiva. Outros judeus, em situação tão marginal quanto a de Freud, tinham se batizado ou entrado nos negócios com seu judaísmo nominal intacto, filiaram-se ao Partido Comunista ou emigraram para os Estados Unidos. E, de modo geral, não se mostraram mais espertos ou originais que qualquer outro. Por outro lado, Darwin, com quem talvez Freud se compare melhor, estava seguramente à vontade no establishment inglês e assim continuou, mesmo depois de publicar A Origem das Espécies. Há algo interessante na observação de Freud de que um judeu ou um cristão devoto nunca poderia ter descoberto a psicanálise. Era iconoclasta demais, demasiado irreverente em relação à fé religiosa, desenhando demais a apologética. Visto que Freud considerava a fé religiosa, toda a fé religiosa, inclusive o judaísmo, como um tema de estudo psicanalítico, só poderia abordá-la da perspectiva do ateísta. Não é por acaso que Darwin, embora marginal, também tenha sido ateu. Assim, embora não decorra disso que apenas um homem marginalizado, em particular um judeu marginalizado, poderia ter feito a obra da vida de Freud, o estatuto precário dos judeus na sociedade austríaca provavelmente é o que está por trás do fato notório de que praticamente todos os primeiros psicanalistas em Viena eram judeus. Sua sociedade lhes permitia que se formassem como médicos, mas não deixava que se sentissem particularmente bem-vindos entre a elite médica convencional. Imagino, escreveu Ernest Jones em sua autobiografia, refletindo sobre o fenômeno judaico na psicanálise, que as razões disso eram principalmente locais, referentes à Áustria e à Alemanha, visto que, exceto em breve medida, nos Estados Unidos, é um traço que não se repetiu em nenhum outro país. Ele achava óbvio que em Viena fosse mais fácil que os médicos judeus partilhassem o ostracismo de Freud, que era apenas uma exacerbação da vida que estavam acostumados. E o mesmo valia para Berlim e Budapeste, onde o antissemitismo era quase que igualmente acentuado. Tem uma nota.
No entanto, Jones, que tinha algumas noções primitivas sobre características nacionais e raciais, prossegue com generalizações, um tanto ao estilo de Freud, sobre a aptidão dos judeus para a instituição psicológica e sua capacidade de suportar opróbrios públicos, em que, a seu ver, também pode ter contribuído para esse estado das coisas. Freud, frente ao conservadorismo social, acrescido da intolerância, os primeiros psicanalistas acharam que certo grau de dureza era uma qualidade altamente adaptativa. Além disso, como vemos, um veio desafiador permeava o temperamento de Freud. Ele gostava de ser o líder da oposição, o desmascarador de imposturas, a nêmesis do auto-engano e das ilusões. Orgulhava-se de seus inimigos, a perseguidora Igreja Católica Romana, a burguesia hipócrita, a obtusa instituição psiquiátrica e os americanos materialistas. E, na verdade, orgulhava-se tanto que eles adquiriram em seu espírito a estatura de poderosos espectros, muito mais malévolos e muito menos divididos do que o eram na realidade. Comparava-se a Aníbal, a Ahasuerus, a José, a Moisés. Todos eles homens com missões históricas, grandes adversários e difíceis destinos. Numa antiga carta, muito citada, Freud dissera à sua noiva: dificilmente se saberia, olhando para mim, mas já na escola sempre fui um participante corajoso da oposição. Sempre estava no lugar que se poderia qualificar de radical, e quase sempre tive de pagar por isso. Certa noite, Breuer lhe dissera que tinha descoberto que havia oculto em mim, sob a capa da timidez, uma pessoa desmedidamente ousada e destemida. Sempre acreditei nisso, e simplesmente nunca me atrevi a dizê-lo a ninguém. Muitas vezes, sinto como se tivesse herdado toda a obstinação e todas as paixões dos nossos ancestrais, quando eles defendiam seu tempo, como se fosse capaz de lançar com alegria minha vida fora por um grande momento. Era, é claro, a explosão de um jovem amante se exibindo diante da mulher que queria desposar. Mas Freud era e sempre continuou a ser assim. Sua posição exposta, enquanto judeu, deu-lhe amplas oportunidades de cultivar essa atitude. Sua posição, ainda mais exposta, enquanto psicanalista, testou-a e temperou-a ao longo dos anos. Mas Freud foi único, tanto em seus dotes como na forma particular de sua constelação familiar e seu desenvolvimento mental. Ao final, por insatisfatório que pareça, volte-se a sua ressalva de que, perante a criatividade, o psicanalista deve render suas armas. Freud foi Freud. Freud foi Freud em vários sentidos, né? Dá pra gente ler e brincar com isso daqui, mas fica bem claro o quanto que ele era do contra. O espírito de desafio que levava Freud a proclamar seu judaísmo em tempos conturbados também anima sua última obra mais longa, Moisés e o monoteísmo, embora com um alvo bastante diferente. Muitos de seus leitores, furiosos ou apreensivos, iriam considerá-lo como uma infeliz inversão. Com este estudo especulativo sobre Moisés, Freud parecia decidido a atacar os judeus, ao invés de defendê-los. A obra é uma produção curiosa, mais hipotética do que Totem e Tabu, mais desalinhada do que inibições, sintomas e angústia, mais ofensiva do que o futuro de uma ilusão. Sua própria forma é singular. O livro, tal como foi impresso no final de 1938, consiste em 3 ensaios estreitamente ligados, de extensão muito desigual. Moisés, um egípcio, é um rápido esboço cobrindo algumas meras páginas. Se Moisés fosse um egípcio, é 4 vezes mais longo,
e o terceiro ensaio, Moisés, seu povo e a religião monoteísta. Ocupa um espaço bem maior do que os dois primeiros juntos. Além disso, esse ensaio final vem acompanhado de dois prefácios iniciais que, em larga medida, anulam-se mutuamente, e mais um terceiro prefácio, esta segunda parte, bem no meio do ensaio, o qual está repleto de materiais deliberadamente repetidos dos artigos anteriores. Não é senilidade. Ler Moisés e o monoteísmo é participar de sua feitura, das pressões internas e políticas que operavam sobre Freud naqueles anos, e captar ecos de épocas anteriores menos angustiantes. Aqui, acho que, né, tá explicando tudo do que ele vinha escrevendo por conta, então, do momento que ele estava passando, mas eu acho que o Freud escreve assim maravilhosamente bem em ambos os textos dele, mas quem já estudou vários vai saber disso daqui, que assim, às vezes ele faz uma salada na nossa cabeça, para quem está tendo contato com a obra dele a primeira vez, porque ele vem explicando tudo e aí chega no final e fala, então, eu não concordo com nada disso, isso daqui a gente joga fora e agora eu vou dizer o que eu concordo. Tem vários textos dele que ele começa apresentando a ideia de alguém, e aí ele vem trazendo um monte de pontos de por isso, depois ele diz, então, mas não é nada disso. Vocês já leram textos assim? Sabem do que eu estou falando? Agora não me vem um específico à cabeça. Tem alguns. A figura de Moisés, disse Freud a Lou Andréa Salomé, em 1935, assombrara-o durante toda a vida. A vida inteira de alguém é um longo tempo, mas um quarto de século antes, em 1909, ele havia realmente comparado Jung a um Josué que tomaria posse da terra prometida da psiquiatria, ao passo que ele, Freud, Moisés, estava destinado a vislumbrá-lo apenas à distância. O primeiro fruto da preocupação de Freud com Moisés foi seu estudo anônimo sobre a famosa estátua de Michelangelo em Roma, publicada em 1914. Por isso, quando sua obsessão com Moisés retornou no início dos anos de 1930, Freud o recebeu como um velho e familiar companheiro, embora nada contra. Numa carta enigmática a Arnold Zig, ele afirmou que Moisés tinha sido um vigoroso antissemita, que não fez segredo disso. Talvez, especulou Freud, fosse realmente egípcio. E certamente tinha razão. A observação, praticamente única em Freud, ressalta sua amargura naqueles anos. Ele detestava qualquer sinal de autodesapreço servil em outros judeus, e em si não suspeitava do mais ligeiro traço disso. Evidentemente, Moisés era para Freud, além de fascinante, uma figura igualmente perigosa. Ele começou a trabalhar em Moisés e o monoteísmo no verão de 1934, mas manteve um segredo bastante restrito. Falou dele a Huntington e a Arnold Zig. Mais tarde, no mesmo ano, Ana Freud contou a Lou Andréa Salomé que seu pai havia concluído algum trabalho especial no verão, sem revelar o conteúdo. Quando Freud soube da discreta indiscrição de sua filha, resolveu contar à sua cara Lou que estivera se debatendo com a questão que realmente criou o caráter especial do judeu. Evidentemente, sua preocupação com Moisés fazia parte daquela outra preocupação mais ampla, o mistério do judaísmo. Sua conclusão: o judeu é criação do homem Moisés, que tinha sido um nobre egípcio. Quem foi esse Moisés e como chegou aos judeus era uma questão que Freud se propôs a responder numa espécie de romance histórico, que tem uma nota. Em 1937, agradecendo a Hans Ehrenwald por um exemplar de seu livro sobre o assim chamado espírito judaico, ele confessou que, há muitos anos, comecei a me perguntar como os judeus haviam adquirido um caráter peculiar a eles, e que não tinha ido muito longe. Com isso, fora levado a concluir
que tinha sido a primeira experiência, por assim dizer, embrionária do povo, o impacto de Moisés e o êxodo do Egito, que tinha marcado os judeus ao longo do século. Por mais fascinante que Freud considerasse a sua investigação, o gênero em que caíra dificilmente seria compatível. Conforme admitiu a Huntington, ele não julgava que os romances históricos fossem seu forte. Quem os escreveria era Thomas Mann. Além disso, as indicações históricas eram insuficientes. No entanto, oprimido por um excesso de lazer, disse Arnold Zeiger, e em vista das novas perseguições, ele havia se perguntado como o judeu veio a ser e por que atraiu sobre si esse ódio imortal. A fórmula Moisés criou um judeu saíra com bastante facilidade, mas o resto estava lhe trazendo grandes dificuldades. Freud já sabia, isso foi no final de setembro de 1934, que iria organizar as coisas em 3 divisões. A primeira interessante, à maneira de um romance. A segunda, trabalhosa e prolongada. Era na terceira parte que o empreendimento ameaçava sossobrar, pois devia incluir uma teoria da religião que, temia ele, não poderia publicar na Áustria, altamente sensível e estritamente católica de sua época, pronta para proscrever a psicanálise a qualquer momento. Contudo, não podia parar. As primeiras 2 breves partes de Moisés e o monoteísmo, ainda que um tanto surpreendentes, são moderadamente subversivas. A ideia de que Moisés era um egípcio vinha sendo sugerida por estudiosos respeitáveis havia algumas décadas. Seu nome era egípcio, e a história de que a princesa egípcia tinha descoberto o bebê entre os juncos soava, pelo menos aos anticlericais, como um álibi transparente. Em 1935, enquanto Freud se detinha sobre o livro, o público americano podia ouvir na ópera popular Porgy and Bess, de George Gershwin, a advertência irônica. Não são necessariamente assim as coisas que você pode ler na Bíblia. Não são necessariamente assim. E uma das coisas mencionadas pelo autor do librelato, Ira Gershwin, era a forma conveniente como a princesa egípcia havia encontrado Moisés. Ela o recolheu, diz ela, daquele ribeirão. Não existem provas de que Freud tenha algum dia ouvido Porgy and Bess, mas o mesmo ceticismo quanto aos contos piedosos não era absolutamente desconhecido na Áustria. Deixa eu ver aqui quanto falta ler para a gente ver se consegue. Acho que não vai dar para terminar o capítulo, mas vamos tentar mais um pouco. Tampouco, as dúvidas em relação ao livro do Êxodo eram especialmente novas ou exclusivas da época de Freud. Estudiosos praticantes, tanto judeus quanto cristãos, tinham encontrado grandes dificuldades em fazer Moisés um personagem coerente. Não eram capazes de explicar racionalmente a sua exclusão da Terra Prometida, nem de concordar sobre as circunstâncias de sua morte. Já no final do século XVII e uma boa parte do século XVIII, os deístas tinham se divertido impiedosamente com o conto milagroso dos filhos de Israel, atravessando o Mar Vermelho, e com os contos não menos milagrosos sobre as proezas de Moisés. Em 1764, no Dicionário Filosófico, Voltaire tinha apresentado razões irrefutáveis pelas quais Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco, que afinal registra sua morte. E em seguida apresentaram uma pergunta mais radical. É realmente verdade que existiu um Moisés? Em 1906, o eminente historiador alemão dos clássicos, Eduard Meyer, cuja obra Freud citava respeitosamente, levantou a mesma pergunta e sustentou que Moisés era um personagem lendário e não real. Freud não chegou a tal ponto. Na verdade, a existência histórica de Moisés constituía a peça central de sua teoria.
No entanto, ele insistiu, como fizera Max Weber em seu estudo sobre o judaísmo antigo, que Moisés não era judeu. Freud tinha clara consciência de que essa hipótese levantava questões inconvenientes sobre Moisés, como pregador do monoteísmo. Os egípcios, afinal, adoravam uma verdadeira hoste das mais diversas divindades. Freud julgava ter a resposta. Houve um momento da história do Egito, por volta de 1375 a.C., em que um faraó, Amenhotep IV, introduziu, por pouco tempo, o culto de Atum, um monoteísmo rigoroso e intolerante. Foi essa doutrina que Moisés, um nobre egípcio da alta posição, talvez membro da casa real, transmitiu ao povo judeu, então na servidão. Mas de início, sua teologia exigente e inflexível tinha caído em solo estéril. A divindade que eles adotariam em suas perambulações depois do êxodo do Egito era Yahweh, um deus vulcão, cruel, vingativo e sanguinário. Levaria séculos até que o povo eleito finalmente aceitasse a doutrina de outra figura, chamada Moisés, com o elevado monoteísmo acompanhado de regulações morais de renúncia e abnegação. Se essa hipótese se mostrasse correta, observou Freud secamente, muitas lendas acalentadas viriam abaixo. Nenhum historiador pode considerar a narrativa bíblica sobre Moisés e o Êxodo como algo além de uma ficção piedosa, reelaborada por uma remota tradição a serviço de suas próprias predisposições. A reconstrução empreendida por Freud não deixava lugar para um bom número de passagens típicas da narrativa bíblica, como as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, a solene apresentação das leis do Monte Sinai. Os autores da Bíblia tinham condensado todos os tipos de figuras díspares, como os 2 homens chamados Moisés, enfeitando os acontecimentos a ponto de deixá-los totalmente irreconhecíveis. Tal iconoclastia não apresentava nenhuma dificuldade para Freud, mas parecia impossível reconciliar a primitiva adoração de Yahweh pelos antigos hebreus como doutrina rigorosa de Moisés. Aqui, Freud encontrou o apoio que buscava numa monografia do erudito Ernest Serlin, que, em 1922, sugeriu que Moisés havia assassinado pelo povo que dirigira para fora do Egito e que sua doutrina tinha sido abandonada após a sua morte. Durante talvez 8 séculos, Yahweh continuara como Deus do povo judaico. Mas, por fim, um novo profeta, tomando o nome de Moisés de empréstimo ao reformador anterior, obrigara-os a se submeter à fé que Moisés original tentara impor-lhes em vão. E esse é o resultado essencial, o conteúdo decisivo da história da religião judaica. A hipótese de Serlin sobre o assassinato de Moisés, como Freud sabia, era extremamente ousada, sem documentação suficiente, mas pareceu-lhe altamente plausível e até provável. O povo judaico de Moisés era tão pouco capaz de aceitar uma religião tão espiritualizada, de encontrar em suas propostas a satisfação de suas necessidades, quanto os egípcios da 18ª dinastia. Um fundador assassinado pelos seus seguidores, incapazes de se alçarem a seu nível, mas herdando as consequências do crime e finalmente se corrigindo sob o peso de suas lembranças, não podia haver nenhuma fantasia mais talhada para Freud. Afinal, ele era o autor de Totem e Tabu, que postularam um crime muito semelhante como o ato da fundação da cultura humana. Tocava-o mais de perto o fato de se considerar como criador de uma psicologia subversiva, agora se aproximando do fim de uma longa e encarniçada carreira que encontrara sólidos e constantes obstáculos por parte de inimigos abusivos e desertores covardes. Como sabemos, era-lhe profundamente familiar
a ideia de que havia quem quisesse matá-lo. Afinal, Jung, e depois dele Henck, e talvez até Firenze, não tinham abrigado tais pensamentos parecidos? Então, pelo final de 1934, Freud se deteve nesse ponto. Estava lutando com algumas apreensões internas, tão perturbadoras quanto os perigos externos, postos pelas autoridades austríacas. Entender a verdadeira natureza e autoridade da tradição religiosa, a influência dos grandes homens na história, a influência das ideias religiosas maior do que todas as considerações de ordem material, parecia-lhe uma tarefa imensa e esgotante. Freud temia que a própria magnitude da tarefa, que a tornava extremamente atraente para ele, pudesse colocá-la além de suas forças. Infelizmente, seu romance histórico, disse Arnold Zweig em novembro, não conseguia resistir à minha própria crítica. Estou exigindo maior solidez e não gosto de ver a formulação final, para mim valiosa, do conjunto em risco de ser erigida sobre os pés de barro. Irritado consigo mesmo, ele rogou ao amigo: deixe-me em paz com Moisés, que essa tentativa, provavelmente derradeira de criar alguma coisa, tenha se desmoronado e deprime bastante. Não que eu tenha me afastado dele. O homem e o que eu queria fazer com ele me persegue incessantemente. Esse apelo patético prova que Freud ainda podia ficar tão obcecado com o seu trabalho aos 78 anos de idade, como ocorria quando era um pesquisador mais jovem. A obsessão também não diminuiu. No começo de maio de 1935, ele informou a Arnold Zweig que não estava fumando nem escrevendo, mas que Moisés não abandona minha imaginação. O projeto, confessou a Huntington poucos dias depois, se tornou uma fixação para mim, e acrescentou: não consigo me afastar dele nem avançar com ele. O homem Moisés era um convidado ao qual não podia pedir para se retirar. Vamos ficar por aqui hoje. A gente vai parar na 609 e aí a gente volta na próxima quinta. Beleza? Certo? Então, um beijo, obrigada pela companhia. A gente se vê quinta que vem.